Você sabe qual é o tumor mais incidente e qual é o tipo de paciente dentro da oncologia que o fisioterapeuta mais atende? É o câncer de mama. E o câncer de mama é o carro-chefe dentro da fisioterapia e oncologia. Eu tenho certeza que quando qualquer fisioterapeuta começa a atender oncologia, o primeiro paciente, a primeira paciente que vai surgir dentro dessa especialidade é mama. E a gente vai entender agora por que isso acontece e por que os fisioterapeutas, por que nós temos que estar preparada para dar conta dessa demanda do mercado. Porque o número de pacientes com câncer de mama só aumenta. Então, olha só, vamos acompanhar aqui comigo. Vou mostrar para vocês hoje como é que tá, qual é a nossa realidade, quais são os dados, como é que tá o panorama, o cenário do câncer de mama no nosso país. E aí você deve entender a importância de você dominar a oncologia para que você atenda seus pacientes de forma correta, de forma segura e de forma que você realmente impacte a vida dessas mulheres. Então, olha só. Primeira coisa, vocês olhem essa imagem que eu estou mostrando aqui para vocês. Vocês estão vendo esse estádio? Esse estádio é um Mineirão. O que o Mineirão tem a ver com câncer de mama? Bom, aqui dentro cabe 60 mil pessoas. Agora eu quero que você imagine esse estádio aqui lotado só de mulheres. 60, 70 mil mulheres dentro desse estádio. Esse é o número de mulheres que vão ter câncer de mama esse ano. Esses são os dados que o Ministério da Saúde e o INCA, Instituto Nacional do Câncer, trazem para a gente. A cada ano, 70 mil novas mulheres vão ter câncer de mama. E o que significa isso? Significa que essas mulheres vão precisar passar pelo tratamento oncológico, seja ele quimioterapia, radioterapia, cirurgia, hormonioterapia, imunoterapia, terapia-alvo, que a gente vai conversar bastante sobre isso depois. E aí esses tratamentos podem trazer disfunções ou sequelas, onde nós, fisioterapeutas, somos a peça-chave para que essa paciente consiga se tratar, ter funcionalidade e qualidade de vida. Então, olha só, é um estádio lotado de mulheres que vão precisar da gente. E olha só, tenho certeza que todo mundo já ouviu falar do Outubro Rosa, né? O que é Outubro Rosa? Outubro Rosa é um mês que foi designado para que a gente faça a conscientização do câncer de mama. Então é um mês onde a gente traz muita informação para que conscientizar e estimular as mulheres que façam os exames de rastreio e diagnóstico precoce do câncer de mama. E o que a gente sabe hoje? A gente sabe que 1 a cada 8 mulheres vai ter câncer de mama ao longo da sua vida. Já em oncologia, que vocês já viram comigo em aulas anteriores, a gente sabe que 1 a cada 3 pessoas vai ter algum tipo de câncer ao longo da vida. Já o câncer de mama, 1 a cada 8 mulheres vai ter câncer de mama. Claro que existem alguns fatores de risco, a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso. Muita gente ainda pensa que câncer é só se alguém da família tem, isso é genético, isso é hereditário, eu não tenho que me preocupar com isso porque ninguém na minha família teve câncer, a gente vai entender que não é bem assim. Quando a gente fala em tratamento do câncer de mama, a gente vai ter que entender que o tratamento do câncer, ele é multimodal. E para o câncer de mama não é diferente. Então, dependendo do estágio desse tumor, do tipo de tumor, a gente pode ter a combinação de tratamentos. O que seria essa combinação de tratamentos? Eu posso ter uma cirurgia, depois eu posso ter uma quimioterapia, uma radioterapia, depois eu posso ter outras medicações como hormonioterapia, terapia-alvo, imunoterapia, sendo combinados nesses tratamentos para os pacientes de acordo com cada fase, cada tipo de tratamento e cada tipo de tumor que a gente tem. Então a gente tem que entender que essa combinação desses tratamentos vão trazer algumas disfunções e algumas sequelas nessas nossas pacientes. Uma coisa que a gente tem que relembrar, que eu já falei na aula passada, é o seguinte: a gente sabe que hoje o cenário do nosso país, um país em desenvolvimento, a gente tem características diferentes de países desenvolvidos. Então aqui o que a gente sabe, 60% das pessoas ao diagnosticarem um câncer, elas já estão num estágio mais avançado. A gente fala no estadiamento mais avançado. E a gente sabe que quanto mais avançado o grau, a gente vai ter tratamentos mais agressivos, que vão trazer mais impacto direto na qualidade de vida e na função dessas pacientes, e a gente também vai ter piora
da qualidade de vida e piora da sobrevida. Mas a gente vai entender que nós, fisioterapeutas, atuamos em todas as fases do tratamento oncológico, desde o diagnóstico, tratamento, segmento, cuidados paliativos até terminalidade. Tudo isso dentro do câncer de mama. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente tem que entender, o tratamento mais comumente feito no câncer de mama é a cirurgia. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre todos os tipos de cirurgias de mama que a gente tem, e ao longo desses anos, eu faço isso há 22, 23 anos que eu já faço isso. Então, até as cirurgias de quando eu comecei a tratar os pacientes 20, 25 anos atrás, comparados com o que a gente faz hoje, mudam, né? Elas vão evoluindo, elas vão tendo às vezes menos radicalidade, menos morbidade cirúrgica, e a gente vai conversar um pouquinho então sobre esses tipos de cirurgias e esses avanços que aconteceram. Então, a cirurgia mais comumente feita é a mastectomia, então é a retirada do tumor com uma área de segurança. Então, a depender do tamanho do tumor, o tumor ele pode ser ressecável de forma primária ou não. Então, se o tumor primeiro ele é muito grande, às vezes eu preciso fazer quimioterapia antes para reduzir esse tumor, torná-lo ressecável para que daí a gente faça a cirurgia. Porque se o tumor for muito grande, por exemplo, sobra um defeito cirúrgico muito grande, aí você não tem tecido ou retalho para você fechar a ferida cirúrgica. Então, muitas vezes faz quimioterapia neoadjuvante, faz quimioterapia antes, reduz esse tumor, opera depois. Às vezes não, às vezes você faz a cirurgia primeiro, se o tumor é menor, depois você faz a quimioterapia. Então, a priori, geralmente tumores até 2,5, 3 centímetros, eles podem ser ressecáveis primariamente. Às vezes, tumores maiores faz a quimioterapia antes. Então, a mastectomia é o carro-chefe, né? Então, a retirada dessa mama é o carro-chefe. E a gente tem alguns tipos de cirurgias de mama. Então, a gente tem a mastectomia total, onde a gente tira toda a mama, tira o mamilo, tira todo o tecido mamário. A gente tem cirurgias que são quadrantectomias, onde a gente tira quadrantes, então a mama é dividida em 4 quadrantes, tira-se o quadrante. Tem ressecção segmentar, que são regiões com retiradas menores do que um quadrante. Tem também o que a gente chama de tumorectomia, que são tumores bem pequenininhos, eles fazem a retirada local com a área com margem livre de doença. Então, o que a gente nota hoje no passado, a gente não fazia muita quimioterapia antes da cirurgia. Então, as cirurgias elas eram muito mais agressivas, muito mais mórbidas. Então, no passado, tirava-se a mama, o músculo peitoral maior, o músculo peitoral menor, com a ideia de que essas cirurgias bem extirpativas, elas reduzissem a chance de a gente ter uma recidiva local ou uma metástase. A gente vai entender que já não é mais assim o nosso pensamento hoje, né? Então, geralmente, tumores grandes faz a quimioterapia, diminui ele, vai fazer a cirurgia. E as cirurgias hoje a gente tem, né, a tendência é que os médicos tendem a fazer com que ela seja menos agressiva ou menos extirpativa possível. Só que quando a gente faz a cirurgia, a gente pode ter uma série de sequelas, de disfunções. Por quê? Porque ao manipular a mama, a gente vai ter corte da pele, a gente pode ter, às vezes, corte de músculo, vai ter manipulação dos nervos, do sistema linfático. E aonde passa o sistema linfático, aqui passam nervos sensitivos. Então, eu posso ter muita movimentação de nervos sensitivos, às vezes eu posso pegar nervos motores, e aí eu posso ter alteração de sensibilidade, eu posso ter alteração da força muscular, eu posso ter, durante a cicatrização dessas feridas operatórias, eu posso ter alterações cicatriciais. Essas feridas podem fazer aderências, fibroses. Então, a gente começa a ter, decorrente das cirurgias de mama, diversas disfunções. Então, eu posso ter, se eu abordei o sistema linfático, eu posso ter uma disfunção linfática, que é o linfedema. Se eu tive manipulação de nervos sensitivos, eu posso ter as parestesias, que são os amortecimentos, os formigamentos. Se eu tiver manipulação de nervos motores, eu posso ter a paralisia do músculo. Então, geralmente, por exemplo, o nervo torácico longo, que ele inerva o músculo serrátil anterior, que é responsável por segurar a escápula no gradil costal, se ele parar de funcionar, a escápula ala. Aí a gente pode ter uma coisa que chama escápula alada. Dependendo dessa manipulação nervosa, eu posso ficar com dor crônica, eu posso ficar com uma alteração dessa sinalização nervosa, e a gente pode desenvolver o que a gente chama de síndromes dolorosas pós-mastectomia.
Eu posso ter acúmulo de linfa, de fluido, que é o seroma. Eu posso ter alterações da cicatrização, eu posso ter necrose, deiscência de ferida. E se eu também não tiver uma condução adequada de todas as fases do reparo tecidual desse pós-operatório, eu posso ter fibroses e aderências, que podem me trazer dor e limitação de movimento. Então, são várias coisas que podem decorrer do tratamento cirúrgico. Na axila, por exemplo, as fibroses, as aderências, elas podem fazer com que surjam cordões, que é síndrome da rede axilar. E olha só, vou mostrar aqui uma imagem para vocês verem como é que funciona esse cordão. Esse cordão, ele é extremamente doloroso e ele limita a amplitude de movimento. Então, nós fisioterapeutas temos que tratar as pacientes para prevenir a síndrome da rede axilar e se ela aparecer, a gente tem que tratar. Mas olha só, eu posso ter várias disfunções. Eu posso ter seroma, eu posso ter hematoma, eu posso ter alteração da força muscular, eu posso ter escápula alada, eu posso ter os linfedemas. E aí depois eu vou voltar num outro momento para gravar uma aula só de linfedema, porque o linfedema pós-mastectomia é a disfunção mais prevalente do tratamento do câncer, de todas as topografias do câncer, tá? Mas do câncer de mama com certeza. Então o linfedema é o carro-chefe, eu vou voltar numa outra aula, depois vocês voltem aqui no canal para ver essa aula, que eu vou dar uma aula super completa de linfedema. E aí a gente tem, então, olha só de cirurgia, a quantidade de coisa que pode acontecer. Mas eu ainda quero entrar agora e quero falar de quimioterapia. Por quê? Porque as pacientes também vão fazer quimioterapia. Existem algumas disfunções que nós fisioterapeutas tratamos. Eu tenho certeza que vocês nem sabem que várias dessas coisas que acontecem, quem trata e quem acompanha durante a quimioterapia é o fisioterapeuta. Então, olha só, na quimioterapia, qual é a função do quimioterápico? O quimioterápico ele tem que tentar matar o tumor dentro da célula. Só que a quimioterapia, ela não consegue separar o que é célula ruim, o que é célula tumoral, do que é célula saudável. Então, a quimioterapia, ela acaba matando células ruins e células boas. E as disfunções, as sequelas, tudo, as complicações que acontecem durante a quimioterapia, não são da morte da célula ruim, são da morte das células boas. Então, como eu começo a ter muita lise celular, muita morte celular, eu começo a ter várias alterações. Então, por exemplo, eu tenho um alto metabolismo celular sendo realizado por conta da lise tumoral, e isso vai fazer com que eu tenha fadiga oncológica. E todo mundo pensa que quando o paciente tem fadiga oncológica, o que tem que fazer? Eu tenho que descansar, porque se eu estou cansada, eu tenho que descansar. E você sabia que o tratamento da fadiga oncológica não é descanso? É o contrário, quanto mais você descansar, mais metabolismo celular alterado você vai ter e mais cansaço você vai ter. Para tratar a fadiga oncológica, eu preciso fazer exercício. Existem guidelines para isso, existem diretrizes para isso, e eu vou voltar também com uma outra aula especificamente só de conteúdo de fadiga oncológica para você conhecer mais sobre isso. Eu posso também ter alteração dos nervos, o quimioterápico ele impregna nos nervos sensitivos periféricos e me dá neuropatia periférica induzida pela quimioterapia. Eu posso ter alteração das células da mucosa, eu posso ter mucosite oral, eu posso ter enjoo, náusea, mal-estar. E esses sintomas que eu estou trazendo aqui são os que a fisioterapia trata. Eu consigo tratar a neuropatia periférica induzida pela químio, eu consigo tratar as mucosites através do uso do laser e do LED, da fotobiomodulação, a fadiga oncológica. Às vezes eu posso ter alterações de pele, erupções, que eu também consigo tratar através de recursos de eletrotermofototerapia, essas condições que vêm decorrentes da quimioterapia. E aí, para finalizar, eu vou falar ainda um pouco da radioterapia. Que a radioterapia é o tratamento que vai usar radiação em cima da região da mama. E essa radiação, ela queima. Ela vai queimar a pele, ela vai queimar os músculos, ela vai queimar a fáscia muscular, ela vai queimar o sistema linfático e ela pode queimar, inclusive, osso e outras estruturas que estão perto. Por exemplo, embaixo eu tenho o pulmão.
E aí, com essa queimadura, esse tecido ele vai se remodelando, ele vai enrijecendo e ele vai dar espaço para uma condição que chama fibrose radioinduzida. E essas fibroses, essas aderências vão trazer uma série de disfunções. Então, se for no sistema linfático, se ele fibrosar o sistema linfático, dá linfedema. Se ele fibrosar toda a face, o músculo, a mama, ele pode dar deformidade, contratura, aderência. O paciente não consegue, às vezes, mexer, não tem mobilidade, ela pode ter dor, então ela pode ter disfunção muscular e ela pode ter disfunção estética da mama também. E isso é tratado com recursos de eletrotermofototerapia. A gente usa muito o laser e o LED, a gente usa muitos recursos de terapia manual, terapia instrumental e exercícios. Então, nós fisioterapeutas hoje atuamos em todas as fases do tratamento oncológico. E depois que a paciente termina essa fase do tratamento, ela ainda pode entrar na hormonioterapia, se ela tiver um tipo de tumor de câncer de mama que seja de receptor de hormônio positivo. Então, ela vai tomar um remédio para bloquear a função hormonal. Então, ela entra numa menopausa precoce. E todas aquelas sintomatologias da menopausa precoce, ressecamento vaginal, alteração da libido, disfunção sexual, cansaço, dor muscular, dor articular, também se fazem presente. E nós fisioterapeutas também atuamos em todas essas disfunções. Então, olha que incrível, olha que amplo, isso que eu trouxe só um pouquinho de um tumor só do câncer de mama. E olha a quantidade de coisa que a gente tem para fazer. Então, hoje não tem jeito, né? O fisioterapeuta, ele está inserido desde o diagnóstico, durante o tratamento, após o tratamento, e mesmo que essas mulheres com câncer de mama venham a ter recidivas, metástases, e elas continuem durante o tratamento oncológico, nós fisioterapeutas acompanharemos ela durante toda essa jornada. Então, é uma coisa muito importante que quem está aí do outro lado tem que entender. O tratamento oncológico, ele leva um tempo, pelo menos de 1 ano e meio a 3 anos, podendo chegar a 5 ou 10 anos. Então, nós fisioterapeutas temos uma jornada longa ao lado do nosso paciente. E como a oncologia ela evolui e ela muda ano a ano, é uma especialidade que exige que você esteja o tempo todo em crescimento, em conhecimento, atualizado. Então, por isso que eu te convido. Fica sempre aqui no canal, porque todo mês a gente vai soltar novos vídeos para que você aí desse lado saiba mais sobre como a fisioterapia atua em oncologia e seja um onco-expert, venha ser uma especialista em fisioterapia oncológica junto comigo. Você vai se apaixonar cada vez mais comigo nessa especialidade, tá bom? Eu vou ficando por aqui, espero vocês até o próximo vídeo. Beijo!